Estamos aqui com o Bruno Dantas. Aproveite aí, sua palestra são 30 minutos. Bom dia, gente. Meu nome é Bruno. Eu trabalho como arquiteto de segurança de software no Banco Safra. Quem não conhece o Banco Safra? Ainda bem, todo mundo conhece o Banco Safra. Bem, eu vou falar do tema que o Guto deu uma pincelada no começo do dia, que é DevSecOps. Aí agora eu acho que vou me surpreender. Quem nunca tinha ouvido falar de DevSecOps antes do Guto? Bem, bastante gente, né? Também isso é novo para mim, e lá no banco, quando a gente começou a estar fazendo isso, a gente nem sabia que tinha esse nome. Na verdade, a gente estava fazendo segurança dentro do DevOps, aí mais tarde a gente descobriu que existia um nome para isso, né? A indústria sempre tenta colocar nome nas coisas. Bem, eu não me surpreendo por ninguém não conhecer o Safra, porque é uma instituição financeira que tem 175 anos já de mercado. O grupo, né, no Brasil tem um pouco menos, mas o Safra é uma instituição financeira tradicional e ano passado foi comemorado os 175 anos do grupo com uma campanha onde o pessoal lá do marketing pegou várias construções centenárias e eles disseram que, no caso aqui da ponte de Manhattan, o Banco Safra já existia, o grupo já existia antes mesmo da ponte ser construída. Essa aqui é a presença do Safra no Brasil, né? A gente é a quarta maior instituição financeira privada do país, então tem que tirar, provavelmente deve ter gente da CEF e do BB aqui, então não entra nessa estatística. No mundo, o Safra está presente em 22 países, em 6 continentes, através de 3 instituições financeiras: o banco em Nova York, o Sarazan, que é uma instituição que o Safra comprou recentemente, um banco private, e aqui no Brasil. E esse ano a gente lançou a nossa maquininha de cartão de crédito, dando trabalho para a Stone e para outras aí, né? Faz 6 meses que a gente está no ar. E, de alguma maneira, a gente teve que trabalhar como se fosse uma startup para que essa empresa, a SafraPay, pudesse existir, né? Da ideia de ter uma maquininha de cartão de crédito até a primeira transação foram 8 meses, né? Então, criar uma empresa do zero e a gente já está tendo até um relativo sucesso, porque a gente está oferecendo isso para os clientes que já são do banco, né? E o meu tema é segurança, e para a gente lá no Safra, isso está no nosso DNA, porque no slogan da instituição é tradição secular de segurança, né? O que significa isso? Quando a gente coloca o nosso dinheiro no banco, a gente espera que esteja seguro, que mais tarde, quando a gente volte lá, a gente consiga pegar o dinheiro e não tenha nenhum problema. É o mínimo. E isso é transparente, mas é uma das coisas que uma instituição financeira vende, segurança, que os ativos que você colocar ali dentro, eles vão estar seguros. Então, quando a gente fala de DevOps, segurança tem que estar de maneira intrínseca, tem que fazer parte, né? E eu não sou um cara de segurança, né? Eu trabalho, a maior parte da minha carreira eu trabalhei como desenvolvedor em instituição financeira, trabalhei no Bradesco, trabalhei no Itaú, e antes fiz freelancer. E como é que eu fui parar na área de segurança, né? Tudo começou em 2003, quando eu fiz um site para um sindicato, e em ASP3, com a ajuda do Macorati. Macorati é o MVP de Microsoft para Visual Basic e outras coisas, né? E nessa época era bacana, porque o diferente era você ter um site dinâmico, né? Era site dinâmico ou em Flash. E a maioria dos sites era HTML estático. Então, fiz lá um site com CMS e etc. Pouco tempo depois, eu recebi um e-mail, um aviso do Registro BR, falando que o meu site estava com problema.
Falei, caramba, eu já pensei que era algum phishing, alguma coisa assim, né? Porque o registro BR me mandando um e-mail com um problema do meu site. Quando eu acessei o meu site, ele tinha sido hackeado. Aí eu falei, caraca, complicado, né? E aí eu fui tentar entender o motivo do meu site ter sido hackeado. Né? O site que eu tinha feito, né? Fiz um site no caso foi para um sindicato. Depois foram me cobrar satisfação por que tinha acontecido isso no site, né? E o motivo foi esse daqui. Foi uma vulnerabilidade que não conhece SQL Injection. Todo mundo conhece SQL Injection, né? Esse daqui é o mais comum. Então, o site ele tinha um formulário de login e senha, que era para a parte administrativa. E aí, o cara foi lá, meteu o aspas simples, OR1 igual a 1, entrou com o primeiro usuário da tabela de usuários, que era o administrador, e não precisou da senha e conseguiu fazer tudo o que ele queria fazer. A partir desse momento, aí eu fiquei meio revoltado. Eu falei, caraca, não quero que isso não aconteça mais novamente comigo. E aí eu comecei a estudar e tentar encontrar maneiras de que eu pudesse evitar que isso acontecesse em algum outro site que eu fizesse, em alguma outra aplicação. Eu vou avançar um pouquinho aqui no tempo. A gente está saindo de 2003. Tem um grupo chamado OASP, que é um grupo que faz trabalhos em cima de segurança para a web. Eles têm diversas iniciativas, têm ferramentas open source, mas o que é mais conhecido é o ranking do OWASP Top 10, que são as vulnerabilidades mais críticas. Isso significa que são as fragilidades que a gente tem que mais se preocupar. Não necessariamente as que são mais exploradas, mas as que podem dar mais dor de cabeça. E não é à toa que o SQL Injection, que entra aqui nesse primeiro item, está como primeiro. É classificado como a mais crítica. Teve esse ano uma atualização desse ranking, a última versão foi em 2003. E você, hoje em dia, tem várias ferramentas de segurança que utilizam o OWASP como padrão de mercado de segurança. Né? Você tem o PCI e tem outros padrões. O OWASP Top 10 é mais um deles. Eu vou falar de um caso que aconteceu recentemente. Isso aqui, quem acompanha o noticiário viu, a Equifax. Ela é um birô de crédito, como se fosse a Serasa, o SPC lá nos Estados Unidos. E eles sofreram com um ataque, onde mais de 143 milhões de dados de americanos vazaram na internet. E o motivo disso foi uma vulnerabilidade no Apache Structs, uma vulnerabilidade de injeção. Aqui está um exemplo. Você faz, onde a aplicação está vulnerável, você monta esse payload e manda na requisição. E você consegue executar comandos de forma arbitrária e remoto lá na aplicação. Esse caso aqui, ele é um dos mais emblemáticos porque envolve uma instituição financeira. Eu sei que tem vários órgãos do governo aqui e bancos também. Então, isso é uma preocupação nossa de evitar, porque a maior perda que existe aqui é a imagem. Então, o presidente da Equifax caiu, as ações na Bolsa de Valores despencaram. Assim, a situação hoje na Equifax é bem delicada, né? E o engraçado é que eles estão ainda com dificuldade na aprendizagem, porque depois que aconteceu esse ataque, isso aconteceu mais ou menos no meio do ano, já correram mais 3 ou 4. Né? Então, eles estão tentando lidar lá com a situação. Para sensibilizar vocês da preocupação que a gente tem que ter com segurança, eu queria trazer alguns casos aqui no Brasil. Só que é complicado, né? Já é um case, eu aqui pelo Safra estar falando isso para vocês, né? A instituição financeira não gosta muito de aparecer. Né? A gente costuma aparecer mais no CIAB, que é aquele evento que reúne os bancos lá em São Paulo, pela Febraban. Mas saibam que coisas parecidas já aconteceram no Brasil, já aconteceram em bancos, já aconteceram em corretoras.
Eventualmente, se vocês baterem lá no Google e tentarem procurar, vocês vão encontrar o nome dessas empresas, dessas instituições financeiras. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter. E para nós de segurança, mostrar o valor disso é difícil. Opa, eu pulei um slide aqui. Na verdade, aqui, é isso mesmo. Essa é a postura comum dos times de segurança. Diz não para a maioria das coisas, né? Esses dias atrás, esses dias não, já faz um tempo, o pessoal de negócio perguntou se eles poderiam criar lá, eles tiveram ideia de um produto, o cliente ia se identificar, mas ele queria que não tivesse senha, porque senha é chato. O cliente não gosta de senha. Então o cliente se identifica com o CPF e pronto, está dentro da aplicação, né? E aí, assim, aí é difícil, né? Não tem como a gente não falar não. Mas existem meios para viabilizar a vontade que o pessoal de negócio tem, né? É muito comum descobrir as vulnerabilidades depois que a aplicação foi para a produção. Então, quando eu falo de instituição financeira, tem uma regulamentação do Banco Central que a gente tem que fazer testes de segurança periódicos, nos internet bankings, etc., né? O que a gente chama de pen test, ou teste de hacker ético, né? Então, a gente contrata hackers, os bancos têm que fazer isso, o Banco Central exige, e muitas vezes a gente acha os problemas só nesse momento. E o que eu mais percebo é que os times de segurança não sabem lidar com os times de dev, né? Eu, por ser um desenvolvedor, né? Já trabalhando com isso já há vários anos. E qual que é a maneira da gente resolver isso? É o que o Guto comentou no começo, é o que o mercado hoje está chamando de DevSecOps. Eu encontrei outros nomes para isso, vocês vão encontrar conteúdo relacionado a esse tema, como SecDevOps, DevOpsSec, Agile Security, Agile SSDLC. Assim, no meu entendimento, tudo isso é a mesma coisa. Pela pesquisa que eu fiz, a primeira vez que esse termo DevSecOps apareceu foi no DevOps Days, lá no Texas, em 2012. O pessoal dessa startup, né, eles têm uma empresa tipo Elo7 aqui no Brasil, né? Eles começaram a incluir iniciativas de segurança dentro da cultura de DevOps. E, nesse evento, como que ele definiu DevSecOps? É um conjunto de cultura, processos e ferramentas. Vocês percebem que é muito parecido também com as práticas que o próprio DevOps preconiza. Como o Guto mostrou no começo, existe um manifesto diferente do DevOps, né? Eu, pessoalmente, não sigo isso muito aqui. Em algumas coisas eu acredito, outras não, mas eu coloco aqui para referência de vocês, isso existe. Nessa linha de processos, cultura, processos e ferramenta, eu vou começar a contar para vocês a experiência do Safra, né? Como é que a gente começou essa jornada colocando segurança no DevOps. O Safra é uma empresa muito tradicional, nos produtos que serve e nas tecnologias que utiliza. E o mercado financeiro como um todo está se movimentando e a gente não quis ficar para trás. Então, Itaú, Bradesco, Santander, todos os grandes bancos, eles estão numa iniciativa de multicanal. Isso significa o quê? Fornecer para o cliente uma experiência unificada, independente do canal que o cliente vai utilizar. No mobile, no caixa eletrônico, na agência, no internet banking, da experiência ser a mesma. E para nós, do banco, quando eu conseguir lidar com todos esses canais de uma maneira prática, que o pessoal de produtos tenha uma ideia e consiga colocar esse produto de uma maneira rápida em todos os canais. E
a gente teve um desafio de fazer isso num espaço de tempo curto, 8 meses também, né? De reformular todos os canais, de jogar tudo fora e fazer do zero, só que ainda mantendo o mainframe, né? E na linha do que eu falei de cultura, processos e ferramentas, a primeira coisa que a gente estabeleceu lá foi a cultura, no sentido que deveria existir uma pessoa de segurança dentro do projeto. Não ia ser só apenas o time de infraestrutura, de desenvolvimento e negócio. Então, segurança ia participar da concepção do início ao fim. E aí o escolhido fui eu. Então, esse foi o primeiro passo de mudar a cultura, porque segurança lá no banco fica numa sala fechada. Ninguém tem acesso, biometria, né? O pessoal acha que a gente é especial e tem que ficar lá separado. Acho que na maioria das empresas, quando o tema é tratado com seriedade, é dessa forma. Então, isso a gente teve que mudar. Então, segurança estava na construção de tudo. Estabelecemos um processo, a gente não reinventou a roda. Novamente, lá no WASP, existe um framework chamado OpenSUM, que é um framework de desenvolvimento seguro de software, apoiado nesses 4 pilares. E a gente seguiu um roteiro deles, voltado para a instituição financeira, isso já existe lá, está lá para ser utilizado. E a gente fez algumas adequações, porque isso aqui não é voltado para processos já ágeis, né? É muito bem feito para processo em cascata. Então, estabelecemos esse processo aqui. Eu falei um pouco de cultura, né, que foi a primeira iniciativa que a gente teve lá no banco, que é trazer segurança para dentro dos times ágeis. Eu montei aqui uma relação de práticas que a gente viu que lá deu certo e algumas coisas que a gente percebeu que não deu certo. Acho que a primeira coisa é saber dizer sim com responsabilidade. É muito comum os times de segurança, novamente, falarem não para as coisas. De que infra, do que o pessoal de Ops, do que o pessoal de Dev quer fazer, né? Muitas vezes sem explicar o motivo, né? E aí a gente já cria uma zona de conflito, né? Você já tem um cara já falando não, então assim, muitas vezes não tem nem espaço para argumento. Então, eu acho que isso é importante, é saber dizer sim, mas com responsabilidade. Então, o exemplo que eu dei do time de negócio querer uma aplicação que o cliente só vai se identificar e não vai por senha, assim, eu não vou falar não de cara, porque não já vai gerar ali um desconforto. Eu falei, não, mas vamos tentar entender qual que é a sua necessidade. Será que a gente não consegue resolver de uma outra forma? O cliente não pode se identificar com biometria, que é algo mais bacana, etc. A gente sabe que senha é um negócio chato. Uma outra coisa muito importante é disseminar essa prática de segurança, né? Os times de segurança aí, tirando as próprias empresas de segurança, sempre está em desvantagem, em menor número, né? Então, os times de segurança nunca conseguem estar em todos os projetos, em todas as iniciativas ao mesmo tempo. Então, quem trabalha com essa disciplina ou quem é entusiasta de segurança, muita gente de infra veio para a segurança. Segurança da informação, de alguma forma, é um tema novo, né? Surgiu com firewall, com antivírus, etc. É algo que tem pouco mais de 20 anos, comparado à infraestrutura e desenvolvimento, né? Então, a gente disseminar essas práticas, isso é muito importante. E de uma maneira que as pessoas que estão lá nos times, elas consigam também ter a preocupação de segurança. Não é só a responsabilidade do time de segurança se preocupar com isso. E aí, isso vai de encontro ao que eu percebi lá. O pessoal, eu era o principal cara de segurança envolvido na iniciativa DevOps do banco, mas existiam mais agentes de segurança participando. E uma coisa que a gente quis fazer no começo e viu que não dava certo é querer participar de tudo, né? Porque aí no final você não consegue acaba não conseguindo trabalhar, só participa de reunião. Então, tentar elencar os temas mais importantes, né? Decisões mais estruturantes, etc. Tá junto e
não sair com lição de casa, tentar já fazer definições logo ali, né? E dizer não, como eu já tinha comentado antes, né? Isso é o que a gente tentou mudar logo de cara, né? E, de alguma forma, é a postura do time de segurança do banco como um todo, né? Não só para as iniciativas de DevOps que a instituição tem, mas como como todos os outros processos que a área tem que entregar, né? Como serviço, controle de acesso é o mais comum, né? Segurança da informação, a primeira coisa que o pessoal lembra quando vem à cabeça é aquele pessoal que me dá o acesso, ou que me tira o acesso. Bem, processos. Isso daqui é importante e o mais importante ainda é começar de maneira simples, né? Começar de maneira sofisticada é morrer na praia. Então, o que a gente fez como primeira iniciativa de processo foi pegar o OpenSUN. De alguma maneira, ele é um framework de maturidade, onde você consegue fazer uma autoavaliação e saber como você está em cada um daqueles pilares. A partir do momento que você começava a ter essas várias iniciativas de segurança, você vai estar trabalhando, e isso aqui é muito importante, é gerar indicador, é mostrar para o seu chefe que você está entregando. Porque eu já trabalhei em outras instituições financeiras que, pelo menos a área que eu estava, não era muito orientado a isso. Então, a gente, às vezes, estava camelando ali, empurrando o mamute, só que, muitas vezes, ninguém estava vendo o que a gente está fazendo. Então, gerar os indicadores das vulnerabilidades que estão sendo encontradas, dos problemas que estão sendo resolvidos, né? É mais legal mostrar o que foi resolvido do que, eu tenho um problema aqui e não sei como resolver. Algo que a gente percebeu bastante no começo é a galera querer burlar os processos, né? Mais para frente eu vou mostrar aqui para vocês como a gente implantou esses processos, além da parte burocrática, né, com metodologia, compliance e etc., como o OpenSUN acaba trazendo para a gente aqui, mas existem ferramentas para automatizar isso, né? E mesmo com as ferramentas, o pessoal queria burlar, né? A gente utiliza lá o Jenkins para fazer integração contínua, entrega contínua, e tem lá os testes de segurança. E tem a aplicação da SafraPay que precisa ir para o ar amanhã, né? Tem uma campanha lá que a gente vai dar taxa zero. Inclusive, essa campanha está no ar. Taxa zero, taxa de MDR, tá lá no ar. E aí, essa aplicação, de fato, ela tinha que ir para o ar. Na verdade, é algo que já vem se costurando, só que chegou lá no time de segurança, faltando um dia para a aplicação entrar em produção. E ela não estava passando nos testes de segurança. E o pessoal queria burlar. Não, que a gente tem que colocar, porque os executivos do banco estão esperando, etc. A gente tem que colocar essa campanha no ar. Então, saber lidar com essa situação acaba sendo um desafio e a gente tem que saber dosar, né? Fazer uma avaliação de risco, um modelo de ameaça ali, que na hora. Eu falei que os nossos processos de segurança eles estão automatizados, mas a automação não é tudo. E é uma das coisas que lá no manifesto eu particularmente não concordo, é um negócio polêmico, né? A gente, desde o começo do dia, está falando de automação e etc. Eu acredito, sim, a gente tem que automatizar, só que muitas vezes a gente fica cego e já quer começar aquela iniciativa de forma automatizada, sem às vezes fazer um teste, uma prova de conceito, algo do tipo. Eu valorizo isso muito. Então, as ferramentas de segurança que a gente começou a utilizar no nosso pipeline, a gente começou a fazer testes ad hoc para ver se não ia travar o dia a dia dos times de desenvolvimento e infraestrutura, né? Então, eu acho que isso é muito importante. A gente não sair querer automatizar tudo logo no início, talvez não seja uma boa, mas não pode se esquecer. Ferramentas. É muito importante a gente adotar soluções open source. Tem coisas muito bacanas e de qualidade. Eu vou mostrar, acho que algumas mais para frente. Não adianta nada a gente ter uma porção de soluções de segurança se a gente não mantém elas atualizadas, né?
No caso ali da Equifax, do Apache Structs, se a gente não tiver uma ferramenta que encontre esse problema, não adianta nada ter ela, né? É uma vulnerabilidade relativamente nova, né? Ela é de 2017. Então, isso é muito importante, a gente manter as ferramentas elas atualizadas. E não só as de segurança, né? Todas que compõem o nosso stack, etc. Até porque, muitas vezes, elas são atualizadas por problemas de segurança. Bem, eu trabalho numa instituição bem tradicional, cultura judaica, né? E o nosso orçamento não é tão vistoso quanto outros bancos. Então, a gente tem um orçamento, só que a gente não rasga dinheiro, né? A gente tem que fazer investimentos com responsabilidade. E não querer gastar grana com ferramentas boas, isso é ruim, né? Então, a gente tem coisas bacanas, open source, mas existem coisas melhores que custam dinheiro. E essas coisas bacanas não custam, muitas vezes, barato. Então, tem que abrir a mente para isso também. Bem, eu vou dar um exemplo de um processo que a gente começou lá, automático de segurança, que foi fazer checagens num build noturno. Então, a maior parte das aplicações dentro dessa iniciativa de multicanal nossa lá, elas são escritas em Node, né? Elas estão rodando em Docker, e o Jenkins faz a orquestração disso tudo. Então, a gente começou a querer fazer verificações de segurança, mas sem impactar o dia a dia de desenvolvimento. E como fazer isso? Através de builds noturnos. Então, segunda a sexta, depois das 9 da noite, a gente schedulou lá uma porção de jobs que passa em todos os repositórios de código, olhando eles, fazendo uma análise estática. Aí a gente utiliza um produto pago ali. Na sequência, a gente faz um teste dinâmico. Isso significa o quê? A aplicação funcionando. Então, ele vai lá, automaticamente acessa o URL e começa a testar SQL Injection, Cross-Site Scripting e outras vulnerabilidades. Aqui no teste estático, o que a gente vai encontrar é problemas no código. Código com senha hard-coded, encontra também SQL Injection, encontra outras vulnerabilidades que o teste dinâmico pode encontrar, ou não, né? No caso de senha engessada no código, o teste dinâmico não vai encontrar, né? Então, esse cara aqui encontra. A gente está utilizando bastante biblioteca open source, e por ser Node, a escolha natural foi o Node Security Platform. Esse cara, para projetos open source, ele é gratuito. E ele faz uma checagem de segurança, verificando se as bibliotecas que você está utilizando, elas têm alguma vulnerabilidade conhecida. E qual é a versão recomendada que você tem que atualizar para que você não fique mais exposto àquele problema, né? Se você tem repositórios privados, você paga merrequinha lá e tem direito a isso. Como eu disse, roda de segunda a sexta, às 9 da noite. De manhã, eu chego e eu faço análise dos resultados. O que foi encontrado de problema. E aí, a gente faz... como são soluções automatizadas, você tem um problema do falso positivo, que é ele achar que é um problema, mas na verdade não é, né? Então, precisa de uma interface humana ali olhando se aquilo ali de fato é um problema. O que é problema, a gente cadastra no Jira e já vai automaticamente para os times de desenvolvimento e infra também. Porque aqui a gente está falando bastante de aplicação, mas quando a gente fala do teste dinâmico, ele invariavelmente acaba encontrando problemas de infraestrutura também, né? Apache desatualizado, IIS sem patch. Então, aí o time de infra tem que atuar. Com isso, a gente causou pouquíssimo impacto no dia a dia de desenvolvimento. Segurança não foi pau na roda, como muitas vezes é. E o próximo passo foi a gente entregar isso na entrega contínua, né? A gente não está como o Flickr lá no começo, com 10 builds em produção por dia, né? A gente respeita as nossas gmoods, as nossas janelas de mudança, etc. É uma cultura que a gente está trabalhando ainda, né? Mas semanalmente a gente tem novos deploys. Mas basicamente o que acontece aqui no CD é igual ao build noturno, só que a gente tem dois passos a mais. A gente faz ofuscação do código porque é JavaScript e roda do lado
tem parte que roda do lado do servidor, né? A gente utiliza o Node do lado do servidor e o Angular do lado do cliente. E, dependendo do que essas ferramentas encontrarem de vulnerabilidade, a gente configurou um threshold aqui. Então, se tiver mais de 5 vulnerabilidades altas, 2 médias, 3 baixas, a aplicação ela não vai para frente. Então, as falhas têm que serem corrigidas. As ferramentas que a gente está utilizando, algumas eu já falei. Aqui tem um overview de todas. A gente utiliza o que todo mundo está utilizando, né? Tem o Git para código-fonte, o Mattermost é a nossa ferramenta de colaboração. Então, isso daqui é o stack completo para desenvolvimento. E de segurança, esse recorte aqui são as ferramentas que desempenham algum papel. Então, tem a parte de monitoração, que é o stack do ELK, muita gente conhece e já usa. O Grafana é legal para criar alertas, né? E você ser avisado de algum problema. Todo esse pipe aqui de segurança e proteção aí é só segurança mesmo. Tem um último cara aqui de infraestrutura, que é o Nessus, né? O Jenkins, que orquestra tudo isso. O Sonar é conhecido como uma solução de qualidade de código, né? O pessoal de QA utiliza bastante, mas ele também tem capacidade de encontrar vulnerabilidades de segurança. E, bem, gente, acho que é isso. Falei, é um tema bem extenso. Eu quis passar um overview para vocês aqui, o que a gente está fazendo lá no banco. Vocês que são aqui do governo, eu sei que é difícil lidar com os times de segurança, não sei se tem alguém aqui de segurança, mas eu acho que é uma forma, né? Vocês, quem é de infra, talvez está mais habituado com isso, porque segurança por perímetro, de alguma maneira, acaba fazendo parte. Mas foi uma maneira que nós, lá no banco, encontramos de colocar as práticas de segurança dentro do dia a dia dos times de desenvolvimento e disseminar isso, né? Porque segurança, no meu entendimento, eu acho que de muita gente tem que ser uma preocupação de todos, não só dos times de segurança. É isso, gente. Obrigado. Perguntas, dúvidas? Se tivesse gente de segurança aqui, ia ter dúvida com certeza. Mas se vocês... Diga. Eu queria saber como você vê as ferramentas, algumas ferramentas importadas, né? Porque assim, eu tive uma comunicação com algumas pessoas da Receita Federal que eles se mostraram bem preocupados com a solução de segurança, um tal módulo de segurança que é comercializado no Brasil para quase todos os bancos. E segundo esse auditor da Receita Federal, uma preocupação deles é que esse módulo de segurança estaria mandando informações da máquina do usuário para a empresa no exterior. E é um módulo que é vendido para todos os bancos, né? Eu não sei se tem algum banco que não usa esse mesmo módulo de segurança. Para saber se vocês lidam com esse tipo de situação. Esse é um tema delicado. O módulo de segurança, eu defino ele ruim com ele, pior sem ele, né? Pelo menos para a gente lá do nosso lado, né? A gente tem esse módulo de segurança lá no banco e a gente sabe que eventualmente os clientes têm dificuldade de estar utilizando eles e etc. Mas existem meios de a gente fornecer defesa para o cliente sem ser tão intrusivo, né? Então, os bancos, de uma maneira geral, estão se conversando para buscar formas mais inteligentes de não ser tão intrusivos na máquina do cliente. Inclusive, a empresa que fornece esse módulo de segurança para os bancos, eles mesmos já têm um posicionamento diferente, eles sabem que essa não é a melhor forma de defender o cliente contra malware, contra vírus, contra phishing, e a solução acaba sendo comportamento, né? Avaliar as transações financeiras,
Basicamente, é o que muito a indústria de cartão de crédito já faz, né? Avaliar comportamento e o que destoar daquilo, se é um problema, a gente bloqueia e etc. Então, pelo menos lá no banco, a gente está olhando para isso e a gente sabe que outras instituições financeiras também estão fazendo a mesma coisa. Qual que é o tamanho do time de desenvolvimento e o time de segurança de vocês? Tá. O time de segurança são cerca de 20 pessoas, né? Eu acho que é um time grande, perto de outros times. Eu trabalhei no Itaú, o time de segurança lá eram cerca de 150 pessoas, né? Para uma instituição financeira que tem 100 mil funcionários, eu acho que é um time pequeno. O Safra aqui no Brasil são cerca de 6 mil funcionários e a gente tem 20 pessoas cuidando dos temas de segurança. Então, eu acho que é até bastante gente. E no time de desenvolvimento, a gente tem time próprio, então são cerca de 200 pessoas, e a gente tem bastante fábrica de software, né? Desenvolvimento terceirizado. E aí, todas essas preocupações de segurança, elas não têm que ficar apenas com o time interno, né? O time externo também. Então, as consultorias, eles têm que ter a mesma preocupação que a gente tem e a gente acaba disseminando isso para eles também, né? Isso é importante também quando a gente trabalha com desenvolvimento terceirizado, ter isso em contrato, né? Como é que vai garantir que eu vou comprar um software e ele não vai ter problema? Então, isso é muito importante. Bruno Herbert, do TJ. Bom dia. Bom dia. Eu estava numa reunião, eu estava na área de segurança de onde eu trabalho, e quando o pessoal, ainda voltando à questão do ASOL lá, né? Veio a empresa, a GAS, oferecendo isso para a gente integrar no processo judicial e mostrando como anfitrião. Eu fiquei como leproso, porque eu fui o único que foi contra, porque eles, antes você tinha um plugin instalado no browser. Com a descontinuidade do NAPI, que as plataformas descontinuaram, o Google, Mozilla e tudo mais, eles instalaram um agente, eu não tenho vínculo, então eu posso falar isso aí, um agente que monitora tudo que a gente faz. Então, uma sugestão que eu dou para vocês discutirem aí na Febraban e que a gente contamine o governo evitando esse tipo de coisa, na minha visão, porque ele é muito intrusivo na máquina do usuário e nem todo usuário sabe desabilitar um agente para que não fique rodando na máquina, é fazer soluções como estão tendo com o Electron hoje em dia, que você embarca a sua aplicação colocando os critérios de segurança dentro da sua aplicação. E o Electron, para quem não sabe, é meio como você pegar um Google Chrome e embutir a sua aplicação JavaScript lá dentro, né? Web lá dentro. E bota a segurança ali, porque quando eu tiver com uma aplicação funcionando, está usando um agente. Quando eu mato a aplicação, sai esse tipo de coisa não intrusiva, tá certo? Que permeia o pensamento de vocês, bancos e das demais instituições financeiras, para não ser tão intrusiva a gente. É a sugestão que eu poderia dar aqui para vocês. Sim, é uma sugestão muito bacana, eu concordo com isso. E eu posso confirmar que praticamente todas as instituições no Brasil estão olhando para isso. Eu participo de um grupo lá na Febraban, que é um grupo técnico de fraudes na internet. E a gente se encontra a cada 45 dias, e isso sempre está na nossa pauta. Já tem instituição financeira fazendo esse movimento, né? Você tem bancos que você acessa através de aplicativo estilo Electron, inclusive lá no Safra, não sei se esse mês, talvez no próximo, a gente vai ter também uma versão do nosso IB usando essa mesma tecnologia, inclusive, né? E com o produto de segurança lá embarcado. Então, para o cliente vai ser transparente. Ele vai ter um aplicativo que ele nem precisa instalar, porque o Electron ele é um auto-executável, né? Você não precisa fazer setup. Você baixa o EXE, executa, ele é cross-platform, funciona em Linux e Windows. Então, a gente sabe que o pessoal de outros sistemas operacionais tem problema com esses módulos de segurança, então isso se resolve também. Mas está indo muito o movimento para comportamento. Então, a própria empresa que fornece o módulo de proteção, quando eles lançaram essa nova versão, que você falou do NP-API, etc., eles reformularam o produto de uma maneira permitindo o cliente poder desinstalar o produto, porque, de fato, isso antes não era verdade, era muito difícil conseguir desinstalar. Então, hoje tem um ícone lá para a desinstalação, você não depende de ninguém, você consegue desinstalar. Mas, de fato, a gente quer mais conveniência, e aí o caminho
Eu acho que não só para a instituição financeira, mas para todos os órgãos que, de alguma maneira, são acometidos por fraude, né, de agentes externos querendo obter Receita Federal, Dataprev, que eu sei que são órgãos que têm preocupação grande com isso, você começar a olhar soluções de comportamento. Existem coisas pagas e coisas gratuitas também. Acho que é isso. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada, Bruno.